Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês algo que me deixou bastante intrigada ao assistir ali uma dramatização sobre a história da filha do Rap Face, que é o assassino em série dos Estados Unidos, né? E eu quero falar sobre algo que costuma confundir muitas pessoas quando o assunto é a sociopatia, né? Porque muitas vezes a gente vai escutar frases como, mas ele parecia amar, mas havia carinho nessa relação, ele se importava, que foi uma coisa que me incomodou, né? E é justamente que aí a análise precisa sair do senso comum e entrar no funcionamento psicológico desses sujeitos. Quando a gente fala em sociopatia, a gente está falando de um padrão de funcionamento que clinicamente está dentro do transtorno de personalidade antissocial. E isso não significa ausência de vínculo. O vínculo ele existe, mas ele é organizado de uma forma diferente. No funcionamento sociopático, o outro não é percebido como um sujeito emocional. Ele é percebido a partir da função que ele ocupa. E esse é o ponto central. Então, o vínculo aqui ele não é sustentado por uma empatia afetiva, nem por reciprocidade, mas por uma utilidade psíquica. O outro importa enquanto cumpre uma função. E essa função pode ser de validação, de status, de controle, de manutenção de uma imagem social, de regulação da autoestima. Por isso que é comum que as relações elas pareçam intensas, próximas e até carinhoso, né? Aí a relação, mas o funcionamento desse vínculo ele é outro. Enquanto nas relações típicas o vínculo ele sustenta pela troca emocional e pela reciprocidade, como eu disse, na sociopatia o vínculo é instrumental. O outro não é visto como alguém com necessidade própria, mas como um objeto relacional, né? Então isso ajuda a entender por que tantas pessoas dizem: ah, mas parecia que ele cuidava da filha, ele demonstrava atenção, ele era um bom pai, um bom parceiro, como é que pode ele ser casado e matar, né? Mas a gente vai ver que esse cuidado, eu cuido daquilo que regula, eu cuido daquilo que sustenta a minha imagem, eu cuido daquilo que me valida. E é aqui que entra essa necessidade de validação externa, porque ele busca muito essa validação da filha, né? Então, no funcionamento sociopático, a autoestima ela não é autorregulada, não tem um senso interno de valor. O valor ele vem de fora para dentro, por isso que tem traços narcísicos, né? Então ele precisa ser admirado, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser idealizado para sentir que existe. Então a validação externa ela é um bônus, não é um bônus, né? Ela é uma necessidade psíquica, né? E é isso que organiza esse vínculo com o outro. Enquanto o outro valida, o vínculo se mantém. Quando o outro questiona, frustra ou deixa de cumprir essa função, o vínculo é fragilizado e se rompe. É isso que a gente vai ver na série, né? Então isso ajuda a entender por que em muitos casos esse vínculo ele ocupa um papel central, né, nessa dinâmica, mas a gente vê que o outro é uma extensão narcísica, principalmente quando ele é pai, né? Parece que os filhos, eles são essa extensão narcísica, porque na infância esses filhos costumam admirar muito essa pessoa, né? É uma fonte de vínculo e de validação poderosa, né? Mas o filho ele não é visto como sujeito em desenvolvimento, ele é visto como espelho, né? Não há aí atendimento das necessidades, né, desse outro, né, que está em desenvolvimento. Ele é visto como extensão narcísica mesmo, né? Então a gente não está falando aí de um amor no sentido de reciprocidade emocional. Não estamos falando de um apego seguro, também não estamos falando de uma incapacidade de entender emoções, tá? Então pessoas com esse funcionamento, elas entendem emoções, elas leem as emoções. O que falta é um compromisso afetivo com o outro. O outro não é um fim em si mesmo, ele é um meio de regulação. Então, entender isso não é justificar comportamentos, mas talvez seja sair de um certo mito, uma ingenuidade emocional, né? Porque só quando a gente compreende esse funcionamento psíquico é possível proteger quem está do outro lado da relação a fazer escolhas mais conscientes, né? Então, isso é bem legal, assim. Eu acho que isso ficou muito bem marcado na série, né? Eu acho que a série é uma dramatização, então tem coisas ali que não são reais, né? Na série da filha do Rap Face, que tá na Paramount. Mas eu acho que ela retrata muito bem essa relação objetificada com o outro, né? Então o outro, para mim, ele só é importante enquanto ele cumpre essa função. Só que, lógico, quem tá do outro lado não tem essa clareza, nem entende isso, porque é uma relação mediada por manipulação, né? Por culpabilização, né? Então, é uma relação difícil, né? Mas eu acho muito interessante essa perspectiva da série, então eu recomendo vocês assistirem para entender um pouco mais sobre o funcionamento psíquico por trás, né, da sociopatia, né? Que não é um diagnóstico por si mesmo, né? Lembrando que ela está dentro do transtorno de personalidade antissocial, né? Então ela é uma condição dentro desse transtorno. Mas acho que dificilmente, assim, eu vejo que no consultório a gente vai avaliar alguém com essas características, não é uma pessoa que chega tipicamente para avaliação, mas eventualmente,
né, pode aparecer aí enquanto pai ou enquanto mãe aí, né, às vezes das crianças que a gente atende, tá. Então, qualquer outra dúvida, mandem aqui.